Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico. E hoje eu estou aqui para te falar sobre como eliminar o inchaço, o edema, as dores no pós-cirúrgico facial ou bucal. E hoje aqui nessa live eu vou falar para você sobre trabalhar, atuar com foco e com objetivo no pós-cirúrgico de face ou boca e também ver o paciente como um todo, né? O que isso pode te ajudar quando você tem uma visão do paciente como um todo também. Eu atuo com a medicina chinesa, com terapias manuais, com técnicas energéticas, com parte alimentar e algumas outras técnicas. E quando a gente fala de foco e objetivo, por exemplo, se você é massoterapeuta, trabalha com shiatsu, com massagem relaxante, eu vou falar sobre o shiatsu, que é uma das minhas especialidades, é onde eu iniciei minha carreira e é uma técnica que eu atuo e trabalho com ela até hoje. Então, se você trabalha com shiatsu, por exemplo, quando eu aprendi o shiatsu, me foi ensinado toda uma sequência, né? Olha, Cíntia, você aperta aqui, depois você aperta aqui, número de vezes, X número de vezes, você faz assim, você faz esse movimento. Foi me dado várias orientações quando eu aprendi o shiatsu. E aí, com o passar dos anos, eu fui me afunilando, me aperfeiçoando cada vez mais dentro desse pós-cirúrgico facial ou bucal. E o que eu percebo da dificuldade dos terapeutas que trabalham com shiatsu, porque quando eu sou a paciente, eu percebo que os terapeutas acabam, dentro do shiatsu, dentro desse tipo de terapia manual, os terapeutas acabam perdendo muito tempo da sessão sem focar na queixa principal que eu levei para o terapeuta. E aí, claro, quando a gente não trabalha com foco, não trabalha olhando realmente para a queixa do paciente, aquilo que incomoda o paciente, se você utiliza uma terapêutica dispersa, ela acaba dando menos resultado. Então, para quem trabalha com shiatsu e tem uma queixa principal do paciente, nesse caso, a gente está falando aqui do pós-cirúrgico facial bucal, é muito importante nós terapeutas ouvirmos o que o paciente tem como queixa principal, ouvir aquilo que mais está incomodando, no caso da cirurgia estética facial, em massa, né, que os pacientes vêm com a reclamação e com a queixa do inchaço, da deformidade no rosto, de dores e dos hematomas. E na ortognática ou na complicação da extração de dente do siso, os pacientes vêm com as mesmas queixas que o paciente de estética facial, com a diferença que o paciente de ortognática ele não tem tantos hematomas como um paciente que fez a cirurgia estética facial. Ele vem com muitas dores e vem também com uma dificuldade muito grande da abertura da boca para ele poder voltar a comer e falar. Essa questão do foco e do objetivo que a gente quer com o paciente é fundamental. Então, é importante que a gente foque dentro do shiatsu, por exemplo, nós temos o ponto, para quem conhece um pouco de ponto, seja do shiatsu, do do-in, da acupuntura, o ponto do baço, número 9, eu considero ele o melhor ponto para trabalhar a questão do edema, do inchaço, porque ele retira a umidade interior do corpo, ele dispersa essa umidade. E também nós temos outros pontos também que são muito importantes dentro de um pós-cirúrgico de boca e face, que pode ajudar muito o paciente, inclusive alguns pontos que acabam ajudando o paciente dentro do emocional dele, diminuindo a ansiedade, diminuindo aquela depressão,
diminuindo o desânimo. O paciente chega muito desanimado, né? Muito deprimido, por vezes já chega bem deprimido. Então, é muito importante que a gente utilize esses pontos focados, né? A maior dificuldade que eu acho que os terapeutas que trabalham com chiatos hoje em dia, quando é apresentado uma queixa, ele perde muito tempo do atendimento fazendo massagem ou utilizando alguns pontos que, na verdade, não vai dar um efeito na queixa que eu levei para ele, né? Então, eu percebo uma deficiência muito grande dentro do shiatsu dos terapeutas trabalharem com um pouco mais de foco dentro do objetivo daquilo que ele quer fazer com o corpo do paciente. E agora, eu queria dar de exemplo também, por exemplo, para quem trabalha com a drenagem linfática, dentro do pós-cirúrgico de face ou bucal, no caso da ortognática, a extração do siso, é muito importante, mesmo sendo uma cirurgia facial, que a gente trabalhe também a drenagem corporal. Por quê? Porque o sistema linfático ele é um só. Para quem nunca ouviu falar de sistema linfático, que eu acho bem difícil hoje em dia, né? Todo mundo conhece a drenagem, muito procurada pela estética, mas quando o paciente vem para mim por uma questão de face, de algo do edema na face, seja por uma estética facial ou por uma cirurgia de boca que ele fez, ele vem com o rosto muito inchado. E para que eu tenha um resultado melhor dentro do pós-cirúrgico facial e bucal, falando de drenagem, eu considero muito importante trabalharmos uma drenagem corporal também. Por quê? Porque o sistema linfático ele é um só. Então, mesmo que o paciente, para quem trabalha com drenagem no pós-cirúrgico de face e boca, eu percebi que alguns terapeutas, alguns fisioterapeutas optam por fazer só a drenagem facial. Alguns, sim, também acabam associando a drenagem corporal com a facial, só que dentro da drenagem também eu vejo a importância do foco e do objetivo, porque se eu for fazer uma drenagem de corpo todo no meu paciente e mais a drenagem facial, se eu for fazer uma boa drenagem, só de corpo todo eu levaria 1 hora para fazer uma drenagem linfática de corpo, por exemplo. E eu posso também levar mais 30, 40 minutos para fazer uma drenagem de face. E aí, só com drenagem dentro do meu atendimento, eu levaria 1 hora e 40 minutos somente com a drenagem. Por isso que é importante a gente focar, ter um objetivo que a gente quer ter no corpo do paciente, porque mesmo eu trabalhando com a drenagem de corpo todo, e mesmo eu trabalhando com a drenagem facial, eu acabo focando o resultado que eu quero dar no meu paciente dentro da drenagem. Então, eu acabo levando menos tempo, porque quando você atua com foco, com o objetivo que você quer dar, você acaba fazendo uma terapêutica que você consegue um melhor resultado, um resultado mais potente dentro daquilo que você quer que aconteça no final com o paciente. Você foca, então você direciona o objetivo do resultado final que você quer. E aí você utiliza a terapêutica que você conhece, mas focado para a queixa principal do paciente. Por exemplo, eu me recordei agora que nos pacientes de ortognática e de extração do siso de casos complicados, teve épocas da minha vida que eu não conseguia dar um resultado. Ele vinha para mim com dores e essas dores que ele vinha e mais as queixas do pós-cirúrgico, eu acabava dando um resultado somente numa parte da queixa dele, que nem eram as dores da cirurgia propriamente dito, né? E eu percebi que eu não conseguia dar esse resultado porque me faltava mais foco, mais objetivo, por falta de conhecimento mesmo. Eu não tinha conhecimento suficiente para trabalhar com mais foco, com mais objetivo, para fazer uma terapêutica mais eficaz, com mais resultado,
com um resultado mais potente, mais potencializado. Então, essa questão de você trabalhar com uma terapia manual é muito importante focar aquilo que você quer, o resultado que você quer dar no seu paciente, para que a gente utilize menos tempo mesmo de atuação, o tempo da sessão que seja menor, e acima de tudo, não é nem só o tempo ser menor, principalmente o resultado ser muito melhor. Então, você trabalhar com foco, com objetivo, a gente tem uma entrega de melhores resultados, você tem uma potencialização nos resultados que você dá para o seu paciente. O foco objetivo, ele permite uma maior atuação dentro da sua terapêutica com várias técnicas diferentes. Eu utilizo técnicas de origem ocidental e técnicas de origem oriental. Então, eu acabo usando várias técnicas diferentes dentro da mesma terapêutica para conseguir dar o resultado que eu quero e acabo conseguindo isso também com menor tempo de atuação. O menor tempo de atuação dentro de sala permite que eu atenda mais pacientes no dia, como também o meu cansaço físico acaba sendo menor também. E, por exemplo, uma das técnicas que eu utilizo para o pós-cirúrgico de face e boca também são pontos da orelha, que são pontos da auriculoterapia, que são pontos que ajudam no pós-cirúrgico de face e boca também, mas eu também atuo com foco e com objetivo na queixa do meu paciente. E o fato de eu ter o olhar para o todo do paciente, eu vejo isso como um ponto muito favorável, porque me ajuda em duas coisas muito evidentes. Uma das coisas é porque eu acabo superando as expectativas do paciente em cima de mim em relação aos resultados que ele quer da minha terapêutica. Porque o paciente que passou pela cirurgia estética facial ou bucal, ele vem com a queixa de inchaço, de dor, de hematomas, de falta de sensibilidade. E ele não vem me procurar porque ele está desanimado, ele não vem me procurar porque ele está deprimido, mas o fato de eu entregar uma melhora na parte emocional dele, é muito evidente que o paciente já sai super animado, ele mesmo relata, né? Nossa, Cíntia, eu estava tão desanimado, não estava nem fazendo minhas coisas, sem vontade de fazer as coisas, estava bem, meio deprê mesmo. Eles relatam e alguns entram em depressão mesmo, mas quando ele não me procurou por causa do emocional dele, ele me procurou pelos sintomas físicos do corpo do pós-cirúrgico de face e boca. Mas quando eu acabo entregando uma melhora dentro do paciente, do emocional do meu paciente, a gente acaba entregando um algo a mais, né? Um algo que ele não esperava do resultado do seu tratamento e ele acaba recebendo a mais, além das melhoras físicas da queixa que ele veio para mim. Eu costumo dizer que a melhora dentro do emocional é um bônus, né? Um bônus que eu dou para o meu paciente e que daí também é um bônus, que é um dos bônus que mais me deixa muito feliz, porque o paciente ele sai muito mais feliz, muito mais animado. E o ver todo do paciente também, quando a gente consegue visualizar todo o quadro dele, e um a um, e entender as necessidades maiores de cada um, isso também me permite que eu evite erros também com o meu paciente. Vocês devem estar pensando, mas como assim evitar erros, né? No sentido de, quando eu avalio o meu paciente como um todo, terapeuticamente falando, na minha atuação dentro de sala, diminui e elimina, ou diminui ou elimina a minha chance como terapeuta de ter uma terapêutica não tão adequada, não que ela seja errada, mas que ela não seja tão direcionada e tão focada para aquele paciente. Por isso é muito importante que a gente tenha um olhar para o paciente como um todo e observe tudo o que acontece com ele desde o momento que ele chega para você no consultório, antes mesmo de você colocar as mãos nele para tratamento.
você entender como ele está emocionalmente, fisicamente, em que nível ele está, entender como foi a cirurgia dele, quais foram os procedimentos de tratamento que ele passou, porque dependendo do tempo que o paciente chega para mim, ele vem de uma maneira diferente, tempo de pós-cirúrgico que ele chega para mim. Então, isso tem diferença também, tem diferença no quadro do paciente, né? Então, ter esse olhar para o todo do paciente acaba ajudando, porque você acaba dando para o seu paciente um além do que ele esperava do seu tratamento, porque em relação a inchaço, que é o edema, em relação aos hematomas, perda de sensibilidade, e em relação às dores, isso a gente entrega mesmo, mas além dele ficar feliz porque você deu um resultado naquilo que ele veio te procurar, você acaba ajudando ele numa coisa que ele, na verdade, nem imaginou que você podia ajudar, né? E os resultados são impactantes, a melhora do paciente é muito grande. E eu queria saber um pouco de você, queria saber como que os seus pacientes saem da primeira sessão de um pós-cirúrgico do seu consultório. Você observa a reação do seu paciente, o feedback que ele te dá. É um feedback tranquilo, onde ele percebe a melhora, realmente o meu rosto está menos inchado, estou sentindo menos dor, ou ele te fala com mais ânimo, ele te dá um relato mais, eu digo um relato mais intrínseco, lá do fundo, que ele fala para você, nossa, obrigada, eu não esperava esse resultado, muito obrigada, porque agora eu não estou me sentindo um monstro, não estou me sentindo deformada, agora eu posso sair na rua sem vergonha, ou com menos vergonha, consigo ir para um jantar, ou senão ele fala assim, no caso eu estou lembrando dos relatos dos meus pacientes, né? Se o seu paciente fala, nossa, agora eu não estou mais sentindo dor, obrigada. Ou na questão da cirurgia ortognática, o seu paciente, ele relata para você, nossa, agora eu estou conseguindo abrir e fechar a boca. Ele relata para você, nossa, eu juro para você, eu não esperava tudo isso desse atendimento, eu, na verdade, não estava tão confiante, não. Confesso para você que quando eu cheguei eu estava bem desconfiado, mas, nossa, muito obrigada pelo seu atendimento. Como o seu paciente, ele se porta para você no final da sessão? Se você percebe que o relato que o seu paciente dá para você não é tão impactante para você como terapeuta, eu acredito que isso seja por falta de conhecimento, por falta de aplicar mais terapêuticas com mais foco, com mais objetivo, porque um dia eu já tive muitos pacientes que eu percebia que me agradeciam, que me davam relatos positivos, mas não era uma melhora que ele de verdade ficava feliz. Eu percebia que ele saía ainda desanimado, eu percebia que ele saía assim, tá bom, melhorou um pouquinho, né? Ai, que bom, ajudou, né? Mas ele não saía tão impactado. Como que o seu paciente sai de uma primeira sessão de pós-cirúrgico de face e boca? Deixa aqui para mim nos comentários ou me manda uma mensagem no direct. Queria aproveitar também para agradecer as pessoas que me mandam mensagem, porque isso ajuda muito para que eu possa oferecer mais conteúdo e para que eu possa contribuir mais com você também. Então, compartilha comigo um pouco. Eu acho que não existe a vergonha, né? Até mesmo porque eu sou atuante, eu sou uma fisioterapeuta, eu sou uma massoterapeuta, eu sou uma terapeuta que atende o pós-cirúrgico de face e boca, assim como muito de vocês. E eu um dia também já me senti muito frustrada e muito chateada, e às vezes até com vergonha do resultado que eu dei, né? E quando a gente está falando entre nós, colegas de profissão, eu acho que não tem um porquê de ter vergonha em compartilhar os resultados que você dá,
né? Foi, eu acho que eu dividindo, até mesmo com colegas de trabalho, eu relatando minhas dificuldades, eu acho que tudo foi me acrescentando para conseguir dar um bom resultado no tratamento pós-cirúrgico de face e boca. Eu acho que é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês hoje, da importância de trabalhar com foco, com um objetivo dentro do seu atendimento. Eu acho que quando você tem um foco, um objetivo dentro do seu atendimento, e você entende o porquê que você está fazendo isso, quando você faz com responsabilidade, com consciência, isso tudo acaba te dando um resultado onde você fica muito satisfeita com o seu trabalho, e eu acho que foi tudo isso, eu acredito muito nisso, que foi isso uma das coisas que me trouxe o meu reconhecimento como profissional. Porque um dia, assim, eu também tinha um sonho de ser reconhecida profissionalmente, então eu confesso para vocês que por muitas vezes eu fiquei chateada mesmo com a minha caminhada, porque eu não conseguia ter o reconhecimento profissional que eu sonhava na minha vida. Isso era importante para mim. Claro que eu tinha sonho também de uma realização de um monte de coisa na minha vida como profissional, como me ter o retorno financeiro também, e isso um dia lá atrás foi muito difícil para mim também, porque quem trabalha na área da saúde e principalmente quem trabalha com terapia manual, eu acredito que devem ser poucos que devem ter tido uma carreira explosiva, que começou a atuar e de repente já deu um boom e já conseguiu reconhecimento profissional muito rapidamente. Eu acredito que o reconhecimento profissional ele acaba vindo mesmo com o nosso conhecimento, com os resultados que a gente dá para o nosso paciente, com todo que envolve o atendimento com o nosso paciente. Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Tenham um olhar para o todo do paciente, porque isso pode te ajudar e pode fazer com que você entregue mais do que o seu paciente espera de você, e também com o foco e com o objetivo dentro de uma terapêutica, né? Porque não adianta a gente ficar lá fazendo, apertar vários pontos do shiatsu no corpo inteiro e que, de fato, não vão dar efeito num paciente que está no pós-cirúrgico de face e boca, ou ficar lá horas e horas, eu não digo, mas 40 minutos, uma hora, fazendo uma drenagem facial ou uma drenagem corporal, é muito tempo de terapêutica, né? Quando você consegue juntar técnicas, mesclar as técnicas, o resultado acaba sendo mais potente, mas tudo por quê? Porque existe um foco e também existe um objetivo, né? Um objetivo que você quer atingir com o seu paciente. É isso aí, pessoal. Eu deixo aqui para você o meu muito obrigada e meu grande abraço, meu toque de abraço para você.